Oi, pessoal! E nesse nosso episódio, nós temos uma convidada muito especial, uma amiga minha de infância, e ela é super extrovertida, competente, animada. Ela é mãe, influenciadora, dentista. Gente, eu falei, eu tenho que chamar essa mulher para cá, para a gente entrevistar. E hoje nós estamos recebendo a doutora Bruna Muniz. Prazer, minha amiga, estar aqui. Vou falar que são 30 anos de amizade. Vamos entregar logo nossa velhice, né? São 30 anos. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui, falar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. E Cecília, tem uma coisa que nos conecta muito. Ah, é? É, a tua irmã. Verdade. Foi a primeira amiga que eu tive na vida, gente. Com 2 anos de idade eu conheci a irmã dela e até hoje a gente mantém um contato, né? Quero até ter um bebezinho pra ir lá. Quero a Cristine Amém, amém. Natal, né? Mas ela é uma pessoa que conecta muito nós duas. Sempre falo, foi a primeira briga que eu tive na vida, a primeira amiga que eu tive na vida. A gente se matava, mas a gente se ama até hoje. Amém. E para começar hoje o nosso podcast, eu tive assim, a gente pesquisou junto com a produção sobre assim a sua vida, a sua rotina. E eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi a tua trajetória. Como é que você se interessou pela odontologia? O que despertou esse interesse até você chegar na harmonização facial também? Então, eu tenho na minha família uma dentista. É mesmo? Tenho. Ela é a irmã da minha mãe. E aí, através dela, né, eu tive aquilo como inspiração. Eu entrei na faculdade em 2005. Só que eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. É? Me formei em 2010. Comecei a trabalhar numa clínica popular. Aquela famosa odontologia raiz que você rala muito pra ganhar bem pouco. E eu não tenho vergonha de falar, mas recém-formado tem que passar por isso, né? Sim, a gente ganhei passa. Aprendi a fazer extração, aprendi a fazer tudo que eu precisava no momento. E aí comecei a pós-graduação em ortodontia. Sou quase ortodontista, não apresentei o TCC porque a harmonização veio e tomou conta. E quando foi em 2014, eu estava realmente para acabar a minha pós. E aí eu vi no Instagram, tudo na minha vida gira do Instagram. É engraçado, né? Como é conectada. E aí eu vi no Instagram um procedimento de nariz. Só que quando eu olhei, eu falei, é dentista que tá fazendo? Como assim? Eu até falo isso, né? Que é a doutora Nathalie, que foi a pessoa que me ensinou tudo que eu sei sobre nariz. Foi tua inspiração, Foi, então. ela é a minha inspiração. Quem virou a chave. Hoje ela virou minha amiga pessoal. É a pessoa que realmente tudo que eu sei sobre nariz, todas as técnicas que eu uso são as dela. E aí eu falei, nossa, dentista que tá fazendo isso. Ela até conta essa história. Aí eu comecei a mandar mensagem. Eu queria que tu me ensinasse. Ela, não, ainda não tô ensinando, porque tava bombando, né? Mas olha só uma coisa interessante. Você procurou, eu você mandou mensagem. Eu não tenho vergonha de pedir nada Perfeito. de ninguém. Falei, mulher, tu precisa me ensinar. Ela, olha, quando tiver uma turma... Aí eu fiquei de olho, fiquei lá. Quando abriu a primeira turma que foi no Rio de Janeiro, eu fui. E aí voltei pra Manaus fazendo nariz, aí começou nariz, bichectomia. Você tinha que idade nessa época? Em 2014 eu tava com... Ai, meu Deus. Esquece. Dentista só aprende a contar até 32, entendeu? Porque é só o que a gente precisa saber. Que Esquece. Nós éramos jovens. Jovens, de 2014, gente. E aí? E aí eu comecei... Eu fui a pioneira aqui, né? Certo. Eu tava surfando numa onda que eu costumo falar, né? Numa onda meio perigosa. Não era permitido, mas também não era liberado, mas também não era permitido. Eu tava ali... Sim. Tipo, vamos falar português bem claro, pagando de doida. Tá. Não tava contra a lei. E tu sabe que nessa época eu acompanhei algumas coisas e tinha polêmica, Muitas. tinha hater, tinha sempre alguém para criticar. Sim. E assim, uma pergunta muito importante que eu queria fazer, que eu já vinha assim de casa pensando, eu pergunto para todo mundo isso. Sim. Como lidar com as críticas? Foi fácil? Foi super tranquilo? Não. Ou você sofreu, você chorou, você teve que amadurecer? Como é que foi? E faz parte desse momento da história que eu tava te contando. Eu tava me sentindo com a corda no pescoço o tempo todo, porque tinha pessoas esperando eu errar. Certo. Eu era uma profissional nova numa área. Hoje a harmonização, graças a Deus, ela virou uma especialidade odontológica. Certo. É a única profissão que tem especialidade, é a odontologia. E aí eu tava meio que desesperada, porque tinha a pressão do paciente, a pressão de não poder errar. E eu te confesso que os primeiros 3 meses era dormindo à base de remédio. A família te pressionava também? Não Olha... a família, mas tipo assim, como...
como era algo muito novo, falavam assim, tu tem certeza? Eu falo, gente, fora de Manaus, isso tá bombando. E engraçado que eu falo que aqui é um país diferente. Porque tudo podia ser feito lá fora. Aqui não, aqui a fiscalização é muito mais intensa, aqui o pessoal fica muito mais em cima, aqui rola muito mais inveja, muito mais denúncia, muito mais tudo. E tu recebias muita mensagem no Instagram, já que assim, no início meu Instagram era fechado, Sim. mas você falou que a sua vida Sempre já foi girava aberta. em torno Isso. do Instagram. Sempre foi Então aberta. você recebia muito essas mensagens, Sim, tu gente. conferia quem tinha E mandado. não era fake, não. Era muitos médicos. É mesmo? Muitos dermatos. Recebi um processo. Isso daqui eu posso falar porque é público, né? Na época, eu fui processada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Porque eu estava fazendo algo que não podia. Só que também não era proibido. Então, caiu, né? O processo hoje não existe mais, mas na época, nossa, meu Deus, eu tô sendo processada, socorro, o que eu tô fazendo de errado? E o meu era tão novo que até o próprio conselho não sabia como lidar. E você acha que ainda tem essa polêmica hoje em dia? Ou você acha que melhorou um pouco? Eu costumo falar Eu que... tô por fora agora Não, das não. decisões. Eu costumo falar que eles tiveram que engolir com farinha do arenி, no seco mesmo, mas não tem mais. A rivalidade sempre vai existir, mas hoje existe, claro, que um respeito com alguns. Infelizmente, banalizaram muita coisa e eu sou contra, tá? Certo. Banalização de procedimentos, eu sou contra. Acho que se você está se metendo a fazer, você tem que saber, no mínimo, resolver uma intercorrência. É bem complicado isso. Eu não tiro a razão dos médicos. Entendo. Tiro. A gente pegou uma porção do queijo que era deles. Se eu fosse médico, eu também estaria irritada. Mas agora não tem mais o que fazer. Eles entenderam que não tem mais o que ser feito. A única profissão que não está sujeita ao ato médico é a nossa. Entendi. E aqui me conta, quais são os procedimentos? Você começou então a fazer harmonização facial. Então, essa e quais proibição foram foi os muito procedimentos importante. que você mais se identificou, que você gostou? É aquilo que eu te digo, né? A gente passa por desertos na vida. E aí, como eu te falei, eu tava surfando numa onda que não era proibida, mas também não era permitida, só que em 2019 nós fomos proibidos. Não sei se você lembra. Não tô sabendo. O que acontecia? Agora é bem louco de falar. Em 2019, o dentista ele podia aplicar uma toxina botulínica para enxaqueca, mas se o paciente tivesse a ruga aqui, se fosse fins estéticos, exclusivamente estéticos, nós não poderíamos aplicar a mesma toxina no mesmo local. Entendi. Entendeu? Então não fazia muito sentido. 2019 tá super recente isso. Eu já tinha gasto milhares de reais com cursos. Eu já tinha investido em mim. A sua clínica também era voltada para isso, né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre me considerei muito ousada. E meti a cara mesmo, porque já tô proibida mesmo, como é que eu vou levar aquele paciente pro consultório? Era até engraçado, tá, gente? O paciente sentava, ai, doutora, eu tô cheia de ruga. Mulher, tem dor de cabeça? Não tenho. Tu tem sim. Tenho, assina aqui. Tô com dor de cabeça. Ai, poxa, ela tem dor de cabeça. Aplica a mesma toxina. É mesmo? Era assim que a gente trabalhava. E mudou alguma coisa de 2019 pra cá? 2019 aí veio a pandemia. Inteiro, 2019 inteiro. Essa proibição, se eu não me engano, foi em fevereiro, quando foi em novembro. Em novembro, liberaram. Sério. Aí comemoraram. Só que, vamos lá, durante a proibição, sofri um monte de coisa, Só que eu falei, gente, agora tá proibido, vamos ter que andar na lei, né? Dá aquele negócio... Deu uma ansiedade, assim... Só que Deus me dá muita estratégia. Eu tô falando de Deus porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sei, e eu sei que eu te presente. acompanho. Eu comecei a pensar, agora eu preciso de uma estratégia. O que eu vou me focar? Bichectomia é um procedimento extremamente odontológico. O médico faz, mas é por dentro da boca e ninguém nunca vai poder tirar isso da gente, certo? E é um procedimento que já é antigo, já tem 30 e pouco, quase 30 anos. E aí eu falei, cara, vou me focar na bichectomia, que ninguém vai tomar. Bichectomia. Então foi uma estratégia. Foi uma estratégia. E eu dormia e sonhava com a gordura, e bichectomia, e venha fazer sua bichectomia. E aí eu comecei a perceber que quanto menor a incisão, melhor a recuperação do meu paciente. E foi aí que veio a história do menor buraco do mundo? Isso, mas calma, que vou lhe falar uma coisa que eu costumo até dizer. Como é que eu tenho coragem de falar isso no meio de cientistas? Mas eu sonhei com a técnica. Eu dormi e eu sonhei com a técnica sendo realizada. E eu falava, me traz a agulha. E eu
opa, tem alguma coisa aqui. Só quero que tu entenda uma coisa. Essa cirurgia, ela é feita há 20 e poucos anos da mesma maneira. Certo. Com bisturi, a gente faz uma incisão, divulsiona, a bola sai. É uma cirurgia muito rápida, de minutos, coisa de minutos. A bola de bichar sai. Uns 20 minutos, Não, tu acha? uma bichectomia convencional hoje eu faço em 2 minutos. Tá? É mesmo? muito rápido, é muito rápido. Tá. Só que aí leva de 2 a 3 pontos para a sutura, né, daquela região. E incha, e tem que usar faixa, e tem que drenar. E aí eu comecei a perceber por quê. Quando você faz a incisão, você vai cortar, não tem jeito, o masseter e o bucinador. Quando eu percebi, quando eu estava só na mucosa, eu não tinha essa lesão dessas musculaturas, então minha recuperação era outra. Quando eu conseguia tirar ela só pela mucosa. E aí, olha como as coisas são. Sonhei. A agulha que é usada é produzida só no Amazonas. Por isso que eu digo que a microbichectomia, ela é amazonense, é made in Amazon mesmo, e testada em amazonense e comprovada realmente que é daqui. E é essa que você divulga nos congressos. Isso, aí o que acontece? Eu comecei a falar que eu era capaz de tirar toda a gordura através de um furo, de um pertuito, né, que nós chamamos. E aí eu comecei, gente, eu faço com agulha, ninguém acreditava. Ah, mas já tinha pensado nisso, mas botou na prática? Não pensou, mas funcionou, comigo funcionou. E aí comecei a falar, tô tirando com agulha, não uso bisturi. É bichectomia sem bisturi e sem sutura. Aí todo mundo, como agora assim? Eu entendi. Aí eu falei, aí pro paciente que é leigo, entendeu? Eu falei, gente, eu tenho o menor buraco do mundo. Aí o paciente, o que é isso? Tipo, pensa naquele duplo sentido, né? Tá aí, gente. Isso daqui são 9 ml de gordura, tá? Eu tirei mais do que eu realmente costumo tirar, porque o ideal é tirar de 3,5 a 5, que já dá um resultado sensacional. Só que essa paciente eu fui me empolgando, aí fui tirando, e é um pertuito. Isso daí no outro dia... E você já fez em você também o procedimento? Já, inclusive foi por isso que eu fui para Harvard. O que eu fiz? Eu fiz a técnica convencional de um lado e fiz a minha técnica do outro. Bruna, como assim? Me conta essa história. Um lado eu fiquei bem inchado, outro normal. Até a galera falava, vai, tá chupando pirulito? Não, gente, é a técnica. O que foi? Eu vi um vídeo de um cara que ele fazia carro blindado, né? Vidro para carro blindado. E aí ele falou assim, eu confio tanto no vidro que eu faço que eu vou ficar atrás, pode metralhar. Eu falei... Eita, é isso. Tudo é insight. Tá. Aí eu vou fazer no meu rosto. Chamei minhas 2 alunas e... Olha a foto dela em Harvard. Essa daí foi a última palestra que eu dei lá em Harvard. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Essa palestra não foi nem sobre microbichectomia, eu falei sobre preenchimentos faciais. Todas as técnicas que eu usava com cânulas, que eu não uso agulha, tá? É outra coisa que é o diferencial. Gente, é muito detalhe que essa mulher tá trazendo aqui. Eu não uso agulha para nenhum procedimento da face. E as pessoas querem saber como é que é trabalhar somente com cânula, né? Certo. Porque o risco diminui, a gente não tem... diminui muito o risco de uma necrose, porque hoje o vilão da harmonização se chama necrose, né? Tá. E aí eu fui ensinar minhas técnicas em Harvard, mas tem das outras palestras, teve uma que eu fui sobre microbichectomia, o maior congresso do mundo foi sobre microbichectomia, o da América Latina agora. Isso tudo aconteceu esse ano. E você sabe que uma coisa que me chama muita atenção, eu sou médica, eu sou mãe, é que você também é mãe. Eu falo, gente, como é que ela também dá conta? Que você viajou, eu acho que o teu filho foi contigo para uma viagem dessas, né? Para Harvard, ele foi comigo. Eu falei, gente, ela é arrojada, ela leva o filho, ela vai para Harvard. Da outra vez que eu fui, eu levei os 2. Aí, na hora da minha palestra, como eu tava muito ansiosa de manhã, e acabou que eles não foram. Eu falei, cara, eu perdi a oportunidade dos meus filhos me verem palestrar na maior universidade do planeta. Certo. E aí, dessa vez, eu falei, quem quer ir comigo? Aí, o meu mais velho, eu não posso perder prova, não vou faltar aula, traz um presente pra mim e eu não vou. E aí, tudo certo tudo também. Certo. Ele é, tipo assim, ele muito competitivo na escola. Parece alguém que eu conheço que ganhava todos os prêmios da escola, era ela, tá? Eu era bem competitiva. Eu sou. Eu falo pro meu filho de vocês, eu falo, cara, eu tinha 2 amigas que elas ganhavam tudo na escola e o meu filho é igual. Eu sou competitiva, ele faltava aula, ele não faltava aula, aí não foi comigo. E era na dança, era no vôlei, tudo. Eu sou competitiva. Aí ele foi comigo, aí o mais novo foi comigo, né, o Lucas, porque sempre quando eu falo no Lucas, eu costumo falar que eu sou uma mãe de um autista. O Lucas, ele é autista Asperger e eu sou a âncora dele. Então, qual a idade dele agora? Ele tem 8 anos, eu tive o diagnóstico com 6. Certo. E aí eu sou a âncora dele. Eu costumo falar assim, cara, não dá pra ficar longe de 15 dias. E quando eu fui falar pra ele, tanto que foi tudo muito em cima da hora. Quando eu fui falar pra ele 3 dias antes da viagem, ele falou assim, mãe, não me deixa. Ai, aquilo acabou comigo. Aí eu falei, sou não, mãe, meu filho, eu vou lhe levar. Aí... Tá. Pô, vai ver o passaporte estava vencido. Aí eu fui na Polícia Federal e falei só a verdade. Amigo, eu preciso de um passaporte de emergência, meu filho é autista, ele quer ir comigo, eu vou dar uma aula em Harvard. Ele,
olhou. Aí eu tive que mostrar, tá aqui, é verdade, delegado. Aí ele, Tá olha, bom, mulher, delegado? parabéns, eu vou deixar assim, pode ir e tal. Aí ele deu o passaporte do menino, mas foi Mas uma... você tá vendo como é bonito? E para quem tá assistindo a gente também, porque dificuldades vão aparecer na Sim, vida, sim. uma coisa que a gente não tinha planejado vai aparecer, e você correr atrás, você não ter essa vergonha de pedir, né? De falar, olha, Sim. gente, eu quero aprender isso, eu quero estar nesse lugar, eu Sim. quero tentar. Eu acho que isso é importante pra gente, e é o que eu falo para as mulheres mais jovens também, que é importante a gente tentar. Nem sempre a gente vai ouvir o sim. Sim, é E se a gente verdade. ouvir o não, tudo bem também, né? A gente É tenta de novo verdade. até ouvir o sim. É verdade. E eu costumo falar, foi nessas atribulações que eu tive que, cara, o deserto ele te prepara mesmo. E eu fui aprendendo. A proibição me fez criar algo. Se eu não tivesse na proibição, talvez eu tivesse Olha, que acomodada. bonito. Né? Sim. Me acomodado, ficado lá nos preenchedores e. Né? Entendi. Porque eu costumo falar assim, Deus me deu um sonho, mas ele vai dar um sonho para aquelas pessoas que estão preparadas para ler aquele sonho, né? Para receber aquele sonho, interpretar e botar em prática, porque às vezes as pessoas até recebem, até entendem, mas não tem coragem de, vamos lá, botar em prática. E uma coisa muito importante também, que eu acho assim, na tua trajetória, eu te conheço desde criança, é a tua fé também, que a gente estava falando antes, Sim. né? Teve algum momento assim que a sua fé foi testada, que você falou, ai, Deus, eu acho que você não está me ouvindo, eu acho que minha oração não está chegando, eu preciso de uma força. Se teve alguém que ficou contigo, que persistiu com você, dizendo vai dar certo, vamos lá, ajoelha, me conta essa parte. Eu tenho muito orgulho de te falar que todas as minhas vitórias da vida estão no joelho da minha mãe. Amém. A minha mãe é uma mulher de oração. Ai, chegou, fiquei Sério. arrepiada. Eu tenho que dar honra pra ela, Sim. porque a minha mãe é aquele tipo de pessoa que tá tudo desmoronando. Ela, ora, dá até raiva. Eu não vou mentir, dá até raiva. Falo, mãe, ora, e tudo ela é uma coisa que eu sempre falo dela. Ela pode não estar de joelho o tempo todo, mas ela está todo segundo falando com Deus. A minha Olha mãe ela é só. uma mulher muito de muita E fé. E você- aquilo inspira, né? Sim. O exemplo arrasta. E quando a minha filha, assim, tá doente, ela, ai, mãe, tá doendo minha garganta, tá doendo minha cabeça, minha garganta. Aí eu digo, vai passar. Ela, mãe, você sempre fala que vai passar. Eu digo, o que você quer que eu fale? Não vai. Que vai dar errado, que não vai passar. Uma hora vai passar, vai descansar, vai tomar um medicamento. É sobre isso. Né? A gente tem que realmente ser otimista, ter fé. Então, você acha que você deve isso à sua mãe, Sim. você viu isso em casa e aos poucos você também foi para esse caminho, Sim. né? Eu fui criada, nascida e criada na igreja. Aí tem aquela fase do adolescente que... Sim. Porque deixa eu te falar uma coisa. Conta. A minha mãe, ela fazia umas coisas também que eu reclamo. Mas hoje eu entendo o que era necessário. Eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma adolescente que eu dava trabalho. A minha mãe me obrigava a ir pra igreja. Certo. Eu ia na sandália pra igreja. Eu não tenho vergonha de falar. Eu apanhei muito na minha vida. Todo mundo olha, tão pequenininha, tão boazinha, tão santa, tua mãe. Mas eu era lembro que você era sapé que braba porque ela mesmo, precisava. era. Eu falo, meu Deus. Até meus amigos falam, tu tem os filhos que tu merece, viu? Quem me conhece de infância. Mas ia pra igreja. Ia obrigada. Ai, quando eu fiz 18 anos, eu falei, agora, 18 anos, eu que mando na minha vida. Certo. Aí parou de ir. Acabou, não vou mais pra igreja. Tá. E aí, minha amiga... E a tua mãe orando, A minha mãe orando, de ela falava assim, joelho. meu sonho é ver minha família toda passando Réveillon na igreja. Hoje eu não troco. O Réveillon é na igreja, tá? Vira o ano com Jesus. E aí E ela fala, tá vendo? Deu certo a peia. A oração dela. A peia, a oração. Porque eu acho que a fase que ela me ensinou a andar no caminho... Cara, Cecília, eu fui viver minha vida. Mas aquilo que foi plantado... Não eu falo sai que é o da Espírito gente, Santo. né? Não O Espírito sai. Santo te incomoda até nos lugares mais sombrios que tu frequenta. É algo muito louco, Tu sentia assim no teu coração? Sempre já tive contato com várias coisas que eu falava, não, pera lá, isso aqui a minha mãe me ensinou de outro jeito. Tá. E plantou a semente. Quando eu casei, tive filhos, isso eu não tava mais indo pra igreja, sempre que eu ia de vez em quando, era muito quebrantada. Eu falava, Deus, meu Deus, eu tô tão distante, mas eu piso na igreja, sinto a presença do Espírito Santo. E como é que foi assim pra retornar? Aconteceu alguma coisa? Sim, 2019. Ah, foi o ano foi do meu deserto. 2019. Sim, o que aconteceu em 2019? Aconteceu esse problema profissional e eu fiquei separada. Eu me separei do pai dos meus filhos e foi um deserto muito grande. E aí eu passei esse ano de 2019 todo. Aí eu comecei a tentar me reconciliar com Deus no final do ano. E aí as coisas já começaram a fluir, engraçado, né? Como é o plano de Deus, né? Aí eu voltei com o pai dos meus filhos em 2019.
Os procedimentos foram voltaram, saindo. tudo foi se desenrolando, fomos para Jerusalém. É mesmo? Inclusive, quero voltar esse ano, tenho que subir a Jerusalém de novo, porque é um lugar que marca muito, foi uma viagem que marcou muito a minha vida, para mim é o melhor lugar da Terra. E aí fomos para Jerusalém, comecei a me reconciliar de verdade, fui batizada no Jordão e voltei. Tá do meu jeito louco de ser, realmente aquela louca que confunde os sábios, toda errada, mas Deus manda aí como está. E ele que vai moldando, sabe? Eu já vi alguma vez você comentando assim, olha, gente, eu tenho tatuagem, mas eu tenho minha fé, eu sou de Deus. Sim. E você acha que ainda tem muito disso? Ela tem tatuagem, então... tem várias coisas em mim que as pessoas, eu acho que ficam meio horrorizadas. E, Bruna, eu sei que eu não posso escandalizar meu irmão, Deus, mas eu sou um escândalo. Não tem jeito, eu sou um escândalo ambulante. Deus não me fez sanguínea, ele me fez hemorrágica, entendeu? E é bom que você assume isso, tem um autoconhecimento profundo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou de leitura, eu odeio ler, eu não minto. Mas tu sabes que eu gosto do comportamento assim, autêntico. Pois é. Da pessoa que fala, que faz querem mesmo. fazer um personagem, não dá. Se você não tem tatuagem, eu não tenho, ok. Sim. Mas se você tem e você gosta, aí eu costumo... ok também, não, aí né? Tá, eu vou te falar que é a real. Tem duas coisas que incomodam muito os juízes da minha fé, né? Tá. Que eu costumo chamar eles de juízes da fé alheia. A logomarca é uma caveira. É mesmo? É uma nunca caveira. Vi. É uma caveira toda rosa, com as duas bolas de bichais dourada. Tá. Mas, meu Deus, tu é crente, uma caveira. Eu falei, o que tem a caveira? Mas é da área médica, O que tem a caveira? Né? Não, da área porque isso daí né? é feito em rituais para Satanás. Eu falei, tá, pera lá. Vocês estão dando para Satanás uma coisa que foi Deus que criou. Porque, para mim, o corpo humano quem criou foi Deus. Lá na Bíblia não está escrito nada sobre caveira. O que está falando de ossos é que Deus formou os ossos, os músculos, formou a pele. A única coisa que está falando de ossos lá na Bíblia é isso. E ficou a logomarca, sim. Tá. Cheio de caveira, meu consultório. Eu fui pro México, eu trouxe uma prateleira de caveira. Eu acho que eu já fui no teu consultório. Eu fui fazer algum procedimento no nariz. Mas o novo agora tá cheio de caveira. Com o Paulo, sim, né? Mas agora tá cheio de caveira. Eu montei outra sala. Mas lá na Rua do Comércio, que eu não saio de lá, né? Tá. E aí eu comecei a ir quebrando. Hoje o pessoal já chega, já olha minhas caveiras, já tá até acostumado. Porque não é, aquilo dali pra mim é algo anatômico. E você sabe que eu acho muito importante a gente, às vezes, questionar algumas coisas também, né? Claro. Porque até mesmo quando a gente lê um livro, a gente não deve também assimilar todo aquele livro. Às vezes tem coisas que a gente não concorda, que a gente pode questionar, que a gente pode tentar fazer melhor. Não tô falando da Bíblia, pessoal, para não criar atrito. Não, é porque mas as pessoas... livros, assim, conceitos também, não, né? Até falando da Bíblia, as pessoas... a Bíblia, ela é um manual. E as pessoas, elas só veem o que convém. O que é conveniente até certa parte. Porque falam assim, homossexual. A lista é grande de quem vai pro inferno. Aí foca lá naquela história o homossexual não vai. Tem uma lista enorme, tem muita gente que tá fazendo um monte de coisa que também tá naquela lista e não ficam batendo. E sobre a tatuagem. Eu sou uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes. Não tem escrito nada sobre tatuagem lá. Certo. Tatuagem culto aos mortos. A minha é sobre Jesus. Todas as minhas tatuagens, a grande maioria. Foi realmente essa explicação que você deu, que a tua tatuagem... Sim, são para culto ao meu Deus. Que está vivo e não está morto. Então... Amém. E aí, a gente estava falando sobre esse assunto, né, importante, mas a gente recebeu também várias perguntas que eu não posso deixar de fazer, né? Eu sou livre aberto. A primeira pergunta é sobre harmonização facial. Em que idade a gente pode começar a fazer uma harmonização facial? Olha, tudo depende do procedimento, tá? Eu tenho debutantes que me procuram e nós fazemos procedimentos reversíveis para aquela idade. Mas 18 anos, na verdade, tudo depende da queixa. Mas a partir de 14 anos, que é quando finaliza o crescimento facial, eu já estou fazendo. Tá? Depende do procedimento. Certo. Agora, eu tô ótima. Com 25 anos é bom já começar a fazer harmonização, fazer toxina, preventivo mesmo. Tá bom. E antes de continuar, a gente vai falar do nosso patrocinador, que é a ASA Piscinas, que está nos patrocinando. Tem produtos maravilhosos para sua piscina. É uma empresa genuinamente amazonense. Passem lá na ASA Piscinas, que vocês vão ter lá produtos maravilhosos. Produtos para a sua piscina residencial, clubes, condomínios e associações interessadas podem entrar em contato.
através do número 981162500. E tem o Instagram também, que é @asa.piscinas. E para a gente continuar, vamos para a próxima pergunta agora. Pode mandar. A próxima pergunta ainda sobre harmonização facial. O que é um rosto harmônico? Não existe, tá? Aham. Eu sempre falo que eu gosto de chamar os meus procedimentos de naturalização facial. Eu tento não exagerar. Gente, eu tenho à disposição litros de ácido hialurônico, de toxina botulínica, e eu vou tentando, de todas as maneiras, empurrar com a barriga, não colocar muito, fazer só aquela manutenção do que é necessário, do que está realmente me incomodando, para ter um rosto natural, para vender um rosto natural. Tá. Porque se o exagero começa no profissional, minha amiga, pode ter certeza que o paciente vai ter aquele rosto padrão para todo mundo. Já teve algum caso que a pessoa assim quis fazer uma boca que tu falou, Eu expulso o paciente diariamente não do meu vai ficar consultório. bacana essa boca aí. Não, elas são viciadas. Eu falo, não, só daqui 3 meses. E eu falo desse jeito, que eu sou mesmo. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Não, só daqui 3 meses, não vou te atender, não vou. Vai outra. Mas aqui não. Aí elas não vão. Elas esperam. Doutora, aí me manda. Algumas têm o meu pessoal. Já, Bruna, já posso ir botar mais boca? Já posso ir fazer tal coisa? Eu falei, tá, volta. E eu peço pra secretária me ajudar a controlar o tempo. Certo. Certo? Porque às vezes o paciente, ai, eu não tô com nada. Pega uma foto. Avalia, realmente ainda tem o ácido aí, ainda tem preenchedor. É que elas vão acostumando, né, com a imagem, vão. Sim, Esse que é o problema. E eu acho que tem algumas pessoas também com distorção da imagem e que às vezes nunca estão satisfeitas com o resultado. E sempre quer Paciente mais. depressivo, isso daí você pode falar melhor do que eu. Exatamente. Tanto que até a dor no paciente depressivo, a gente às vezes trata a dor, a depressão, e depois que a gente vai realmente ver se realmente era só a dor. Que às vezes a dor é uma manifestação da depressão, né? E é complicado agradar Ansiedade. um paciente assim, viu? Sim. Nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. Quando o paciente já fala, a gente tenta de todas as maneiras não realizar o procedimento. E você sabe também que paciente assim com dor lombar, com hérnia de disco, com quadro depressivo, é claro que há indicação de cirurgia e algumas vezes, mas na grande maioria a gente trata primeiro o quadro depressivo, a ansiedade, a insônia, faz perder peso, começar a fazer exercício físico, para aí sim tratar a dor depois. É interessante, é até engraçado né? tu falar isso. Há uns meses atrás, uma paciente me procurou falando que depois do procedimento da bichectomia, ela não se reconhecia no espelho. E a gente não tem esse poder. A harmonização facial é muito limitada a resultados. Nós não temos esse poder. E aí, quando aí eu chamo a paciente no consultório e falo, vamos lá. Aí ela começou, doutora, eu tenho crise de ansiedade toda vez que é para me olhar no espelho, desde a cirurgia. Quando a gente olhou, o rosto não mudou muito. Continua redondinho. Aí eu perguntei, as pessoas... Aí já vamos lá nas perguntas chaves, que não era nem para eu estar ensinando, mas... As pessoas perceberam a diferença? Ela, não. Ponto. Tá. Não, as pessoas não perceberam a diferença. Mas e você? Eu não me reconheço no espelho. A gente sabe... Aí tu tem que ter a manha de conversar com o paciente e falar, vamos fazer o seguinte... vamos procurar um psiquiatra? Aí o paciente olha assim. Isso, dá até um tabu muito grande, né? Porque eu vou te ser muito sincera, o que eu podia fazer era até aqui. O resultado não mudou o teu rosto. Eu peguei a foto do antes. É outra coisa que eu tenho muito. Eu tenho 2 iPhone aqui com tera e tera pra jogar tudo na minha nuvem, tá? E aí, tá aqui, não mudou tanto. Ela realmente na foto. Aí chamei a mãe. Ela, doutora, ela tá tendo algumas crises de ansiedade. Pode ter sido o procedimento que desencadeou? Talvez. Ela tinha uma expectativa, não sei se ela esperava que fosse ficar uma transformação. Não sei. Quando eu pedi para ela buscar o psiquiatra, ela fez o tratamento, ela me procurou de novo. Ah, tá ótimo o meu rosto. E você sabe que muitas vezes as pessoas procuram tratamento estético quando estão passando por um período de turbulência, né? Um divórcio, que aí ela quer ficar mais bonita, quer ficar atraente, né? Quer atrair, né, o ex-marido novamente, ou quer o novo parceiro. E muitas vezes a pessoa vai procurar no momento que ainda não tá bacana para procurar, né? Que é um momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. Então, assim, você recomenda que a pessoa primeiro trate assim o emocional para depois buscar essa beleza exterior? Com o que você acha? Com certeza, e eu vou falar para ti como uma coisa que eu sempre falo no Instagram, como uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que tem crise de ansiedade e uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico e psicológico. Se você não estiver com isso em dia,
É complicado. Hoje, eu não abro mão de ter minha sessão com a minha psicóloga. Eu não abro mão de ir no psiquiatra, que sempre que é recomendado. Porque, pra mim, não adianta cuidar. Eu vou cuidar só do meu espiritual, vou cuidar só do meu sentimental e não cuidar da cabeça. A cabeça é tudo. Entendi. É tudo. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho crise de ansiedade. Tive uma esse final de semana. Mas e sabe... é sobre isso. Falo, me reinvento e apareço. Porque, gente, tem crises que você quer ficar de verdade, que tu quer sumir. Tu quer ficar dentro do quarto sem tomar banho, sem comer, sem fazer nada. E eu falo isso na internet. Tem dias que se eu não tivesse a internet como uma ferramenta, eu nem aparecia. Mas você sabe que eu ia falar sobre isso. Antes da gente abordar esse tema, eu vou só apresentar vocês duas, né? Que é a Shirlane, minha grande amiga, e a doutora Bruna Muniz, minha amiga de infância. Nós estamos aqui na Conversa Terapia e eu vou falar justamente sobre esse tema. Um dia desse, eu estava acompanhando o seu Instagram, né? Como neuro e como amiga. Sim. E eu vi que você falou assim, nossa, gente, eu tive uma crise de ansiedade, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, foi terrível, eu não sabia o que fazer. E eu acho que você falou uma coisa importante, assim, não é falta de Deus, porque eu tenho Deus na minha vida, então achei bonito você falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas, assim, veem a gente no Instagram e os mais jovens imaginam que a nossa vida é perfeita, que nós somos empresárias e mães, e com cabelo hidratado, e escovado, que a gente dorme bem, né, que tá tudo tranquilo em casa. Mas pode ter uma bandeja assim, no café da manhã, né? Mas a vida não é assim, pessoal. E você, assim, saber que a vida não é perfeita é importante e tá tudo bem. A gente corre atrás da melhoria, não vai ter perfeição nunca. Sim. E a gente vai tentando melhorar. E para você que tem ansiedade, que tem essa angústia, tem a depressão, procure ajuda. E vai ser sobre isso que a gente vai falar agora também. Que você tem um super sucesso, mas também tem a crise de ansiedade e é isso. É isso. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho essa crise, vamos lá, coisa de anos, essas crises. Bruna, tu é tratada? Eu me considero tratada porque eu consigo identificar a crise, conversar com as pessoas que estão ali para me apoiar na crise, porque a gente sabe que isso não tem cura. Certo. Desde que idade você lembra? Olha, eu acho que a primeira crise de ansiedade que eu tive, meu Deus, foi na minha depressão pós-parto. Ah, tá. Na gravidez do meu primeiro filho, eu tive 17 internações. É mesmo, Bruna? Ele foi dado como morto, eu tinha um tal de útero bicorno, que não tenho, graças a Deus, eu já estava indo fazer a curetagem. Então foi muita coisa junta, né? Eu costumo falar que a maternidade, ela me trouxe a crise de ansiedade, porque 8 semanas... Sangrei, hemorragia mesmo, perdeu um bebê de 8 semanas. Já estava indo para a curetagem. E aí a doutora falou, não, vamos fazer a última ultrassom. E o coração do curumim tava lá. Eu falei, não é possível. Quando eu saí da sala, até engraçado, minha mãe tava de joelho. Olha só, que eu te digo. Já fico arrepiada. E nessa época, você já trabalhava? Já era dentista. Certo. Então, aí começaram. Eu tive muitos enjoos. E aí, nos primeiros 5 meses, eu emagreci 5 quilos. Meu Deus. Foi uma gravidez muito difícil mesmo. Do primeiro bebê? Do Jordano, do primeiro filho. E era uma gravidez desejada. 17. Eu tinha acabado de casar. Só que eu já estava com o pai dele há 3 anos. Então, já era algo que todo mundo queria. Sim. E aí, primeiro filho, homem, família toda feliz. Só tinha mulher na minha casa, né? Nossa, e era uma internação toda, tipo, semana sim, semana não, e muito ruim. Quando eu fui pro hospital, a última vez, que eu tava com 32 semanas, ele nasceu de 32 semanas, tá? Super prematuro. Só que ele tinha 4 quilos. Nossa Olha, senhora. Que grande! Que onda, né? O médico... Ela tem 1,80, né? O médico alta, falou... né? Aí ele falou assim, olha, antes dele me levar pra sala, né? Ele falou, teu filho vai pra UTI. Porque ele é muito prematuro. Então já começou também uma ansiedade nesse momento. Deixa eu te falar, o que foi, eu acho, que o estopim da minha depressão. Eu tinha uma pedra, nunca mais tive pedra nos rins. Eu tinha uma pedra de uma pedra enorme. E meu rim já estava entrando em falência, que o menino estava em cima. E uma dor renal, na gravidez, tomando só de pirona. Misericórdia. Então, foi isso. Quando ele nasceu, eu falei... Quando ele pegou meu peito a primeira vez, gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falei, eu não quero. Sai. Olha, eu não quero mais sentir dor. Um tema importante Eu tive também. acesso no pescoço, no pé. Eu já não tinha mais onde tomar medicação. Muitas pessoas, a gente vê... acesso, né? A amamentação é indicada, ok. A gente vê aquelas fotos lindas das mulheres amamentando. Mas eu também tive dificuldade também, nossa, né? Eu sentia dor também. Eu falei, eu não quero. Não vou mais sentir dor. Acabou. Porque eu tirei aquela criança de mim, foi embora metade da dor. Aí agora ele volta...
Eu falei, doutor, não quero. Me levaram no psiquiatra. Foi o primeiro contato que eu tive com um psiquiatra na minha vida. Aí me levaram pro psiquiatra. Ele Mas falou, você aceitou? na boa. Tá, na boa. aceitou. Gente, quando eu Tipo cheguei assim, lá... né? Não, tá, vamos lá. É pra contar. Quando eu cheguei lá, que eu olhei os pacientes na sala, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo Jesus aqui? da glória. Peguei Gente, o de caminho tudo errado. quanto é jeito, né? Peguei o caminho Não errado. preciso falar o que... E você estava no pós-parto. No pós-parto, né? eu falei, Momento meu difícil. Deus muito do céu. difícil, E né? as pessoas têm... Hoje eu não tenho vergonha de falar, mas vamos falar de coisas de 10 anos atrás. Meu Sim. filho tem há 10 anos atrás. E aí eu fiquei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É médico de gente doida, eu não tô doida. Cheguei lá, cara, que médico incrível. Ah, que bom, que bom. Primeira Legal, pergunta né? que ele me fez, tu quer matar teu filho? Eu falei, não, só não quero ele perto de mim. Aí ele, pois é, você está no estágio Baby Blue e o teu tratamento é ficar perto dele. Aí eu, sério, doutor, sério. Aí eu fui, mais uma vez, lutando contra tudo aquilo, E sabe? você ama seu filho demais, né? Eu Mas criei passou... uma dependência dele. Uhum. Que eu levava ele pra minha pós comigo, levava ele em todo lugar. Ele tinha que estar comigo no Bebê Conforto. Porque eu não conseguia mais separar dele. Ia pro consultório, tinha área que ele ficava lá. Criei uma dependência dele. Tanto quando o Lucas nasceu, foi fácil. Foi tranquilo. Eu engravidei com 10 meses do segundo. Então foi um atrás do outro. Praticamente um atrás do outro. Eles são bem unidos, né? Ai, brigam também. Ai, gente, mas quais são os irmãos que não beijam? Gente, Mas eles são Crianças- unidos, eles são unidos. Olha, são gente, unidos, são. Olha, Na escola são. Eu costumo dizer que a gente só consegue ficar unido com os nossos irmãos depois que a gente envelhece. Por enquanto tudo é guerra. É guerra do controle, é guerra da... Olha! Esse é o Lucas. E como é que você venceu essa depressão Aí pós-parto? Aí começou a depressão, venci amamentando. Amamentando. Só que eu não amamentei muito tempo. Eu amamentei 60 dias porque eu voltei pro consultório. Voltei com 8 dias. Com ponto na barriga, tava lá fazendo ortodontia, era só trocar liga, né? E voltava. E aí fui voltando muito rápido. Foi secando leite porque ele entrou na fórmula. O Jordano era muito grande, muito comilão. O Lucas eu amamentei mais tempo, né? Não sei, esse menino ele veio aqui pra... Foi a fase fácil da vida, né? Eu costumo Certo. falar dele, eu não tive depressão pós-parto. Aí, beleza, aquela depressão ficou ali. Foi. E começou a trabalhar. Mas você fiquei continuou grávida. indo nas sessões, continuou Continuei Continuou tratando. aí só com psicólogo Sim, até só então, na né? terapia. Só na terapia. E aí, tu tá com 10 meses com o neném e tu engravidou de novo. Aquilo, poxa, eu vou passar por toda aquela dor novamente. Um Aí as enjoo. pessoas falavam, não, uma gravidez não é igual a outra. Realmente, o Lucas eu não tive um espirro. Olha só que Nada, né? interessante, Nada, né? nada. Mas Só todo que ele mundo nasceu diz prematuro isso, né? também. A tua também foi assim, Cecília? Foi parecida. As duas foram parecidas? Eu tive muito enjoo nas duas, E dizem que é homem que dá enjoo. Olha, que aí lindo. ele nasceu com 34 semanas, mas nasceu bem pequenininho. E como a gente está falando de maternidade, e aí tem uma pergunta que eu até vou mostrar aqui para a Shirlane também, que é como uma seguidora perguntou da gente, como é que é a maternidade depois que você fez o diagnóstico também, né, de Asperger, do autismo? Sim, Você teve esse período também de negação, falar não teve? Não, porque deixa eu falar aqui. Desde quando ele tinha 6 meses de idade, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Mas vocês têm que entender que também tem o preconceito da família, tem o preconceito das pessoas que falam, tu tá inventando, tu tá criando coisa pro teu filho, tu tá louca. Eu olhar, o Lucas... Inventando doença. A mãe inventando doença. E eu sempre fui Mas negar. você sentiu que tinha algo diferente? Senti, porque eu já tinha o mais velho. Ai, gente, eu sempre comparo um filho com outro. É impossível. Você pode não tentar não fazer, mas tu compara. Tu sabe o que é esperado para aquela fase. E se não tiver dois filhos, você compara com os filhos dos Com os outros, filhos né? dos outros, com os primos, com o vizinho. Mas isso alguém, que você né? falou, desse preconceito dentro da família, também é importante, Importante. porque Tem que ter uma pode rede de apoio, acontecer. né? Sim. E eu acho que dentro da família é mais difícil ainda, porque você às vezes não consegue também falar o que você pensa. Eu ou comprar falo, né? É, Eu compro a eita, briga, ela a é. confusão foi instalada. O que aconteceu? E eu sempre falei assim, menino, Mas tem alguma coisa diferente? Eu a sempre Bruna desconfiei do autismo. Vai pra frente, fala, ela ela vai fala. pra frente. E é aí verdade. ele começou a superfixação, né? Sempre Certo. teve. Eu falei, tem alguma coisa aí? Tem alguma... Para de ser doida. Beleza, vamos... o Lucas, ele sempre foi muito limítrofe. Na verdade, ele sempre foi muito inteligente. O autismo, ele não é uma comorbidade pro meu filho. Ele sempre foi muito inteligente, só que ele é antissocial, tá?
Aí eu comecei a pensar, não, o Lucas tá falando normal, andou normal, 1 ano e 4. Sempre naquele limite, mas Certo. ele não atrasava. E com que idade que você falou, não, agora eu preciso uma avaliação de um especialista? Quando ele entrou na alfabetização, esse é o Jordano, é o campeão do século de tudo, né? Eu falo. Que Ele lindo. ganha soletrando, Olimpíada de Matemática, igual a mãe, super inteligente, no Rio. É sim, Tem é aqui sim. Era você que era, meu amor. Você é muito Tem aqui inteligente. puxado. Aí começou, né? A professora, eu falo que a escola teve um papel fundamental porque a professora me procurou e falou, Bruna, eu queria conversar contigo. Quando ela falou aquilo, já me deu uma paz no coração. Gente, é até estranho falar paz no coração, é paz no coração. É, porque eu imaginei que você ia falar assim. Quando ela falou comigo, eu já fiquei irritada. Não, Olha não, só, não, deu uma não. paz no O coração. pai, sim, eu não. Eu Mas sempre falo. você sentiu que alguém entendia, viu o que você estava vendo Isso. também. Bruna, procura uma psicopedagoga. O quê? Neuropsicóloga? Procura. Eu falei, beleza. 10 sessões na neuropsicóloga. Doutora, olha, 3 possíveis diagnósticos. Ou ele é autista, ou ele tem TDAH, ou ele tem TOD. Aí eu, ok, só que ela não tem como fechar diagnóstico. Sim, porque é todo um estudo, Vamos nos né? médicos. Eu fui um monte. Não tem como E ele fechar. tinha, não tem que como fechar. idade? Já estava com 5 anos. Não Já tem como tava fechar, não tem como fechar, não sei. Fica aquela incógnita que cada vez que eu saía do médico, eu saía frustrada, porque eu sabia que tinha alguma coisa. E neuropediatras são poucos em Manaus, Fui né? todos. Isso, são Fui pouquíssimos, todos, né? 3. E muita gente me procura, eu digo, Tem olha, pouca mas eu gente, sou é. neurocirurgiana, não sou exatamente neuropediatra, né? Então tem que pouca gente. procurar uma E pessoa aí tu entra de novo na história, sabe o quê? Eu? Entra. Ai, me conta. A minha sobrinha, Tá, ela eu tem síndrome lembro. de Sotos. Eu lembro da tua Certo? sobrinha. Eu acho que aqui em Manaus, diagnosticado só deve ter ela. É uma síndrome muito rara. Eu lembro, você me ligou. Sim, eu te liguei naquela Tá. época, ela tava com as 2 clavículas quebradas. Ah. Ninguém sabia o que era, calcificou. Porque eles não têm força muscular. A Alice é quebra de diagnóstico. Ela anda, ela fala, Eu ela vi faz a tudo. festa do aniversário dela. Ela faz tudo. Tá. Mas, teoricamente, a síndrome ela é bem limitante. Certo. E aí, a minha prima tinha desconfiança. É engraçado que a mãe vai no Google, ela já vai com o Já vai com o diagnóstico diagnóstico, pronto. é. E ela chega aqui em Manaus, ninguém fechou também o da neném. E aí ela foi no doutor lá em São Paulo. Aí ela falou, Bruna, aí ele bateu. Na hora que ele olhou, é isso. E como ele tem uma empresa de teste genético, ele fez e bateu que era Sotos mesmo. Fez tudo E bonitinho. depois que a gente tem um diagnóstico fechado, é muito mais Sim. fácil de Ajuda. você tratar, Sim, de lógico. acompanhar. Até pra minha prima aceitar, ela não aceitou. Sim. Gente, é muito difícil. E você estimular também E, a criança, foi muito né? difícil. Aí ela falou, só me ligou e falou assim, Bruna, tu tem que trazer teu filho aqui. Cadê vaga, mana? Não tinha. Beleza, marquei. Marquei ele e marquei o Caio Abudade, que era especialista em autismo. Pra vocês terem noção que eu já tava desconfiada, eu marquei quem é o melhor do Brasil em autismo. Porque se eu levar nesse cara e esse cara falar, não, beleza, levei. Caio Abudade, ele é Já muito bom. Acalma o coração, né? Aí um era no Rio, outro era em São Paulo. Só que não tinha vaga. Olha como as coisas são. E aí teve aquela pandemia que estourou. Eu fui trabalhar na rua. Eu fui trabalhar... Gente, eu até me considero uma pessoa meio egoísta. Eu tinha aquele negócio que meu filho era um PCD, mas eu não queria ter contato, porque aquilo me fazia mal psicologicamente. Eu tava pensando na minha cabeça, na minha depressão, na minha crise de ansiedade. Aí eu olhar uma criança com traqueostomia, Deus me livre. Aquilo dali me dava agonia. Mas, Bruna, eu acho muito importante você tocar nesse Sim. assunto, porque muitas mães também sentem E isso. eu vou te contar o que e tem aconteceu. vergonha E tem vergonha de falar, Não, né? eu falei, Exato. eu não quero ter contato com isso, porque me faz. A egoísta, a pessoa tem o egoísmo mesmo, me faz mal. E aí, Deus fala, eu sei que tudo é mover de Deus, é uma obra de Deus. Eu tava à tarde no consultório, estourou a bomba da pandemia aqui em Manaus. A primeira pessoa que me liga é uma enfermeira lá do Hospital da Criança. A gente tá precisando de ajuda. Todos os influencers focados no oxigênio. Eu falei, pô, ali eu não tenho mais espaço, eu não tenho como conseguir oxigênio porque ninguém tá conseguindo. Sim. Vamos ajudar as crianças que estão precisando e para não voltar para o hospital, elas vão continuar em casa, porque graças a Deus, elas estavam abastecidas de oxigênio. Sim. Mas pequenas coisas, como fralda, sugador. Sim. Eu lembro que você isso, ficou bem pequenas engajada coisas. Isso. nisso. Quem E me tem ajudou lá do muito foram os meus hospital. colegas de fora da harmonização. A gente teve uma doação de quase 80 mil reais. Eu Olha. pedia. Eu falava com as famosas, Nathalie, eu quero 5 mil. Fulana, eu quero 5 mil, eu quero uma mas cadeira de você roda. tá vendo, Bruna, assim, como Deus manda os dons Manda, para cada um. Esse teu manda. dom de ir atrás, de pedir. E eu marcava minha amiga, olha, quem quer me ajudar? Eu montei o grupo Não, de todos os famosos da harmonização e pedia. E você vê que assim, Deus trabalha inclusive nisso, né? Porque ela tem o dom da fala, Sim. né? O network. Sim, sim. Que nem todo mundo tem. E ela não Cara tem de pau. medo. E cara
cara de pau, né? Eu ia dizer que assim, o interesse de ir atrás. Mas E é a cara você de pau também, sabe, às vezes a gente tem que Sim, ter a cara isso. de pau faz parte do que brasileiro, ter. tem que E você ter. sabe, Tem que- Bruna, exato. que eu falo muito sobre isso, que isso também é ser cristão. Às vezes a pessoa não tem tatuagem, mas não Sim, ajuda ninguém. Exatamente. Às vezes a pessoa Banco de igreja tem não a salva. tatuagem, Não salva né? ninguém, exatamente. Mas ela tá pedindo, ela tá ajudando, ela se preocupa. Exatamente. Ela tá com ansiedade, mas ela vai ajudar E, também, amiga, existem né? muitos dons. Sim, Cada sim. pessoa ajuda de uma forma. Um tem um jeito para fazer um feeling para poder fazer Sim. dinheiro, o outro vai lá rezar o terço, Não alguém é? faz Não, alguém sabe fazer tava comida, vai realmente... cozinhar, sei lá. Eu tava de né? mãos atadas, aí eu criei o grupo com todos os famosos, gente, todos os famosos da harmonização. Da minha área. É. Como é que era Bora. o nome do grupo? É Ajuda em Manaus. Ajuda em Manaus. Aí eu tá? falei assim, eu preciso de dinheiro. Vocês estão longe? Manda dinheiro. É dinheiro mesmo. E era de 5 mil e eles mandavam mesmo. Tô precisando de uma cadeira de roda. E aí eu comecei a pedir, começou a aparecer a doação e todas as demandas. Ai, gente, eu tô até falando demandas agora. Todas as demandas que a gente recebia, a gente conseguia suprir naquele dia. Eu ia pra não tem receita. Cara, como é que consegue receita nessa pandemia de tarja preta? Aí apareceu uma pediatra que ia comigo nos lugares, dava receita. Tinha criança com Covid que não podia ir para o hospital. Gente, foi uma loucura. Nossa, que Remédio bonito, para epilepsia. E aí conseguimos tudo. Quando eu tô no meio dessa campanha, eu tava no 6º dia, recebo uma ligação. Engraçado, foi uma atrás da outra. Doutora, apareceu uma vaga, uma desistência. Você consegue estar em São Paulo daqui 3 dias, no Rio e São Paulo? 3 dias. Aí eu falei, cara, eu tô no meio da... Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu viajo com as crianças na pandemia? Porque ainda tinha aquele Sim, medo e tava todo mundo indo embora de Manaus. Eu falei, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aí eu falei, não, mas... O medo de não conseguir voltar agora também eu preciso depois. ser mãe. Agora, é a chance que eu tenho das minhas respostas. Fui pro Rio. Beleza. Cheguei lá, minha melhor amiga mora lá. Um beijo pra ela, Samantha. E aí, cheguei lá... Teve uma crise de ansiedade indo? Sim, eu tenho crise de ansiedade em avião, só pra começar de conversa. Tá. Você não gosta de viajar? Eu viajo muito. Cada Sim. viagem... quando eu comecei a viajar sozinha, cada viagem era Uma ansiedade. E vencendo. Era Eu já tenho minha playlist de louvor, quando ele tá subindo, quando ele vai descer, e é tudo metódico. E você foi pra Harvard desse jeito, né? Pra todo canto do mundo. Fui pra Dubai, mulher. Fui pra Jerusalém, que é longe. Ela vai, Mas eu vou. vai. É 3 gotinhas na ida, 3 gotinhas na Não, volta, é louvor. na fé mesmo, no vai no louvor, louvor. E aí foi pro Rio de E Janeiro. aí fui, cheguei lá, tava bem ansiosa, me arrumei, cheguei lá na consulta, o médico, olha, Todd não. Na primeira consulta. Primeiro ele falou, não, o que tu tá me relatando aqui, o teu filho não tem como. Ele não é ele é melancólico, mas ele não chega a ser depressivo, tá? Aí ele falou, não, isso daí não é, porque uma criança com TOD, ela tem outros comportamentos, é muito, muito mais agressiva e tal. Sim. Tem TDAH, certeza. Tô dando o diagnóstico do TDAH. Eu falei, ok, doutor, isso daí eu já sabia. Autismo. Daqui 3 meses tu volta. Eu falei, doutor, não faz isso comigo. Não faz, não, Bruna, eu quero que tu mude a alimentação, porque eu preciso avaliar ele sem estar tão intoxicado de glúten e caseína e tá tomando a melatonina para regeneração do cérebro. Blá, blá. Falei, doutor, por favor. Beleza. Cheguei em São Paulo. Engraçado. Cabeça branca, né, doutor Fernando Koch. Cheguei lá e entrei com menina. Mais ansiosa ainda. Mais ansiosa ainda. Cheguei lá, entrei com menina e ele... Meu filho, pode brincar ali. Empilhou um monte de coisa. Os brinquedos já são Sim. característicos pro diagnóstico. Sim. Aí ele só olhando e conversando comigo, me conta, porque ele pergunta desde da gravidez, né? Sim. Me conta, eu contando tudo, ele olhou. Aí ele, teu filho é autista. Aí eu falei... Cara, eu juro pra vocês, eu comecei a chorar. O pai deles estava do lado, o pai deles olhou. Aí eu tive que trabalhar outra coisa, eu já vou contar pra vocês. Sim. Falei, doutor, eu tô tão aliviada, doutor, não fui louca a vida inteira, desde 6 meses. Eu até me emociono de lembrar disso. Todo mundo falava que eu era louca, todo mundo falava que ele... Não, seu filho é autista, ele tem hiperfoco, só que a comorbidade dele não é o autismo, é o TDAH. Nós vamos tratar o seu filho agora para ele alfabetizar. Que interessante. Que E a partir legal, desse olha. momento, você acha que ele começou a Aí desenvolver a primeira melhor? pergunta que a mãe faz, né? Sim. Como ele vai ser adulto? Bruna, deixa eu te falar. Ele vai ser aquele adulto que vai estar no canto da festa, no mundo dele, no canto dele. O Lucas, ele é realmente antissocial com crianças. Se vocês chegarem para conversar com ele, ele vai dar show. Ele vai falar normal. Mas chega a tua filha, ele se
isola. Ele não gosta. Então ele vai ser aquele, aí ele falou, ele vai ser aquele que vai ficar no canto da festa, ele não vai gostar muito de muvuca. Só que graças a Deus o Lucas não tem problema sensorial, ele não tem problema com grito, porque, né, eu grito o tempo todo. O menino cresceu acostumado. Com grito. E, tipo assim, ele tem bem preservado tudo. Amém. Tudo. O QI dele é 127. É um QI que tem que refazer depois, porque ele não tem maturidade para tanto. Tem, mas ele tem tudo preservado. E a partir daí você conseguiu estimular também o desenvolvimento dele, você né? se sentiu aliviada? Na hora, aí eu comecei, não é não. Falei, e engraçado que o médico virou e falou assim, cadê o irmão? Aí eu falei, doutor, não trouxe ele, Bruna. Geralmente quando um é, o outro é também. O pai eu sei que é. Aí virou e começou a notar o pai, eu falei... E eu, doutor? Ele, não, você não é não. Você tem DDAH, mas você é hiperativa. Você não é sem o foco. Eu, tá. Então todo mundo saiu diagnosticado de lá. Certo. E geralmente... Aí ele não aceitou no começo. Aí a primeira coisa que o pai dele virou pra mim e falou assim... Aí começou a minha guerra, porque tu não vai contar isso pra ninguém. Eu falei, como é que é? Eu vou fazer uma live hoje à noite. Minhas irmãs, hoje à noite eu tenho que conversar com vocês sobre um assunto que aconteceu na minha vida e tal. Vou esconder meu filho. Vou esconder meu filho dentro de casa. Vou esconder meu filho no armário, como faziam antes. É loucura isso. Eu falei, não. Porque ele vai estar exposto? Exposto mesmo. Ele é autista. Ele não tem como não ser autista. É uma coisa que a gente tem que aceitar. Liguei pra minha prima. Você tem que aceitar. É algo que a gente tem que aceitar. Tanto que depois ela colocou no Instagram da filha dela, MSD1, que é assim, lá, bonitinho. Começou a aceitação. E eu vejo que no teu Instagram, como você é uma influencer também, não perguntam só sobre harmonização, Sim. perguntam muito sobre o autismo de você. E eu vejo que você é engajada nas campanhas, você veste a camisa azul, você fala sobre esse tema, você encoraja outras mulheres. E é importante, eu sempre falo assim que o Instagram, pra gente tirar selfie, pra gente aparecer, isso é tão vazio. Agora, você usar o Instagram para você ajudar, tocar outra vida, para você fortalecer uma mulher que está sozinha ali também, sem saber, será que meu filho será que não é? Aquela ansiedade. E aí é engraçado que eu tenho prints e prints de mulheres falando, Bruna, graças ao teu relato, eu consegui o diagnóstico. Graças ao teu relato, eu fui atrás de diagnóstico. Eu tenho amigas que o filho parava de falar por 15 dias. Eu falava, amiga, tem algo aí. Vai atrás. Mas o pai não aceita. Eu falei, mas vai atrás tu. Vai atrás. Não é normal uma criança que é verbal ficar não verbal por 15 dias. E você acha que depois que o diagnóstico foi fechado, que isso foi discutido com a família, que ele acabou também desabrochando, desenvolvendo? Porque o que eu via? Qual era a dificuldade dele? Eu conseguia tratar e conversar com a escola sobre isso. Graças a Deus, na escola deles eu não tenho problema. Ele tem um mediador o tempo inteiro, todos os dias. Então, ele alfabetizou. Aí eu até falo, né? A gente troca muitas experiências, as mães. Sim. Eu até mostrei semana retrasada, ele fez uma carta com letra cursiva. Para uma pessoa que tem um filho neurotípico, não é nada. Mas meu filho é atípico. Ele fazia uma letra cursiva, ele escrevia espelhado antigamente. Ele escrevia de cabeça para baixo. Sim. Então foi uma evolução. Fazer uma letra cursiva e as frases que ele fez, aquilo dali me emocionou muito. Sim. E eu falei, gente, eu tô tão feliz. Mostrei. Aí uma mãe... Teia também veio falar comigo, cara, só quem é mãe de uma criança atípica sabe o que tá falando. Bruna, essa semana eu tirei foto do cocô dele, porque pra mim ele sentar no vaso sanitário foi uma vitória. A gente comemora pequenas coisas, vitórias, entendeu? né? É comum. E você vê a importância da comunicação, Sim, né? Entendeu? Ela trouxe um problema, né? Que poderia ser um problema, e na verdade virou uma solução. Porque quantas pessoas se identificaram com o teu problema? Muita identificação. Hoje o Lucas, eu não tenho vergonha de falar. Ele é a cara do autismo no Amazonas. Tanto que ele recebeu da mão do governador a carteira 01. Eu vi. Que é a do Marcos Mion, que vale em território nacional. Ele foi o primeiro. Aí perguntaram, vai vedar ou não? Não precisa vedar. Ele não pode tocar nele. Adulto pode. E, Bruna, e aproveitando que a gente está numa conversa-terapia, para as mães que estão nos assistindo, para as mães que têm essa dúvida, será que o meu filho tem esse diagnóstico de autismo ou não? E muitas mães também que não conseguem chegar ao neuropediatra, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo? Sim, eu costumo falar que... Porque as pessoas falam muito, hoje tudo é autismo. Hoje aumentou. Não, hoje aumentaram os diagnósticos. Então, busque diagnóstico, porque depois que eu tive o meu, que eu começo... Não, meu Deus, eu não sou a pessoa mais indicada para isso, mas eu comecei a perceber o quanto que tem de autista perto de mim sem diagnóstico. E que as pessoas achavam que não era nada. Adultos que na nossa geração eram danados, eram incompreendidos, eram chamados de burros.
Sim. E eu vejo hoje que tem muitos adultos que são autistas sem diagnóstico, porque não tinha essa comunicação. As pessoas tinham que esconder isso. Certo. E hoje está muito falado. E outra coisa que eu costumo falar, vocês que têm filhos neurotípicos, ensinem para eles o que é um filho atípico, o que é uma criança atípica que eles vão ter que conviver na escola. Porque a inclusão ela está sendo tão inserida, que quem ficar fora da inclusão vai ser excluído. Vai. Sim. Quem não compreender a diferença, Exato. né? Vai Tem ser o criança esquisito. cega, tem criança Vai ser o que é cadeirante. Isso precisa ser ensinado. Sim, e para você ver como a nossa conversa terapia é tão complexa, né? Que a gente já falou sobre harmonização, já falamos sobre diagnóstico de autismo, já falamos sobre ansiedade e depressão. E outro assunto que eu queria falar com você também era sobre coragem, sobre determinação. Eu lembro que você passou por fases de críticas também, por fases em que as pessoas mandavam muita coisa bem pesada no seu Instagram. Eu queria saber como é que você lida com tudo isso, como é que você conseguiu passar por tudo isso, porque eu vejo você como uma vitoriosa. Passou, entendeu? Vamos daqui para frente. Cecília, como é que é? Eu costumo te falar que chega uma hora na internet que tu é um buraco negro, que se te jogarem flor, pedra, tu não sente a mesma coisa. É mesmo? É. Certo. Você não acha também que seria a certeza de que você sabe o que você está fazendo? Não, hoje eu sei onde eu tô, Né? ok. Você sabe E eu que já eu- sei pra onde eu não quero voltar. Exato. Entendeu? Mas hoje eu não recebo mais hater. Olha só que Zero. interessante. É zero. Quando eu recebo hater, eu sei que é fake de alguém. E tipo assim. Você apaga e Vida segue a que vida. segue, né? Vida que Vida que segue. segue. Não, apaga, bloqueia, a pessoa não pode mais criar. Mas hoje é muito amor. E É muito amor. uma faceta também da sua personalidade. Você é dentista, é mãe, empresária, é influenciadora, né? O que é ser influenciadora para você? Eu que já tenho quase 40, já não conheço tanto como é que é ser influenciadora, né? Como é que funciona? Então. Como é que é esse meio? Tem muita confusão? Tem. Conta os babados aí Tem- pra gente tem- agora. Tem várias coisas que me envolvem. Vamos lá. Você já passou pela fase de blogueira? Qual que é a diferença de blogueira para influenciadora? Não, eu sempre me considerei influencer, né? Porque, tipo, eu sei que eu influencio de alguma maneira. Certo. Quando eu comecei o meu Instagram, foi para mostrar o meu trabalho. E eu sei que as pessoas que buscam harmonização facial são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor. Certo. Porque não é nada de necessidade, apesar de eu achar que também é necessidade, mas é vaidade, né? E aí, eu comecei com o Jean Carlos, que ele fez um vestido para mim, ele, Bruna. Foi o vestido que eu mais vendi. Eu falei, mas tu tem outras blogueiras? Não, Bruna, mas foi o vestido que eu mais vendi. E você já tinha muita seguidora nessa época? Coisa de nem 20 mil. Olha Não só, tinha nem 20 mil influenciadora, seguidores. Era realmente né? engajada. Influenciava, né? Aí ele, Bruna, eu nunca vendi tanto esse vestido. Aí eu, poxa, legal. Aí eu comecei a tentar profissionalizar, só que, gente, até peço desculpas eu não consigo ser profissional na influência. Pois é, Não difícil, dá. né? Eu admiro, porque elas criam conteúdo, elas fazem reels, elas fazem... Eu não tenho paciência pra aquilo. Tem dia que O você meu fala, hoje eu não quero produzir nada. Tem, Laís? Tem, mas aí as seguidoras ficam, e aí, tu morreu? E aí, cadê tu? Eu falo, gente, eu tô viva, E aí só tem não um tô... dia que a produtora fala assim, tem que fazer isso aqui agora. Mana, Aí você fala assim, como é que faz? mas no meu Né? caso são elas que mandam em mim, né? Eu não E posso deixa- faz sumir. assim, né? E deixa eu Aquele no contar prato, joga essa. laranja. Quando eu comecei minha clínica, olha essa, Laís, nossa produtora é a Laís aqui, olha essa. Eu montei a clínica. Eu falei, como é que eu vou agora também engajar no Instagram da clínica, né? Eu vou fazer um sorteio, né? Ia fazer um sorteio de determinada coisa. E aí, quando eu fui sortear, eu estava cansada. Eu tinha trabalhado o dia todo. Eu estava sem paciência. E aí, eu peguei, assim, um papelzinho, porque eu não sabia fazer aquele sorteio. No Não, celular, no celular. Aí eu fiz ao vivo, oi, gente, vamos fazer o sorteio do que eu havia prometido. Peguei o papelzinho, tirei, tá aqui o nome da pessoa, tá? Tchau, menina. Deu tanta crítica, Laís. Mas Era só isso? Ficamos esperando por isso? Não acredito que foi só isso. Um monte de crítica. Eu falei, gente, acho que esperavam assim, oi, gente, tudo bem, esperava. pessoal? Então, olha, vocês que esperaram a Não semana é? inteira. Vocês por que esse esperaram. sorteio. Agradecer quem tá engajado aí. Mas, gente, e aí, pior que aí eu fiz o sorteio, chamei a pessoa faltou. Acho que ela não se sentiu influenciada. Eu acho pelo que ela teu não sorteio. gostou muito, Então foi um não rolou. aprendizado, né? Sim, Gente, eu não dou certo para o sorteio. Eu também não gosto muito, não faço sorteio no meu Não Instagram. é? Não faço. Foi uma experiência, foi um Traumatizante. aprendizado. Traumatizante. Foi um aprendizado. Então, Foi você traumatizante. tem essa
esse dia que você não tá afim de postar, que não tá bem. Tem. Geralmente é quando eu tô em crise, né? Mas eu tenho. Tem dias que eu falo, não quero aparecer, porque eu não gosto de aparecer. Eu costumo falar, eles já têm os problemas deles. Eu não quero ficar levando os meus. E uma coisa que eu vejo... Eu gosto de ser feliz. No seu Instagram, você fala assim, faça uma pergunta. Menina, todo mundo pergunta da tua vida pessoal, né? Eu digo, gente, o pessoal adora saber da vida dos outros. O pessoal quer saber. Aí tu faz um suspense. Minha irmã, como é que tu fala? Não, é porque tipo, eu nunca fui de postar vida pessoal. Exato, mas perguntam, né? E acabou que eu expus muito e aí eles continuam perguntando até hoje. Né? Mas não se sente à vontade também de expor, de falar. Ou então tu já tá também nem aí, mano, gente, eu já falo. Tudo tão nem aí que... Todo mundo já sabe tudo. Olha, eu não tenho realmente o que esconder na minha vida. Já tá aberto mesmo, é um livro aberto. As pessoas falam, cara, não tem nem mais como eu ser um personagem. Se eu quisesse mudar, falar, vou ser mais comedida agora, vou me vestir. Não dá, cara. Eu vou ser quieta, eu não vou mais gritar, eu não grito. Não tem o que fazer. Eu sou zen. O pessoal pode me chamar de doida, mas eu não tenho ansiedade. Mas não pode chamar de falsa, né? Não dá. Mas eu acho que você não acha também que isso é o que gera engajamento? Eu acho que dá uma credibilidade. Né? Você ser verdadeira. Por exemplo, já teve comida que me mandaram de graça. Eu falei, mulher, me dá teu pix aí que eu vou te pagar que eu odiei. Você fez... Não vou fazer propaganda. Eu acho que eu não tinha coragem de falar que eu odiei. Não ia fazer a propaganda, mas mulher, você dizer, ai. É um desperdício, né? Porque assim, quando a pessoa te manda um negócio de graça pra você fazer a propaganda, você tem que elogiar o troço, né? E aí você não vai a elogiar, pessoa falou o quê paga, pra não. você? Não precisa, não precisa pagar, não. Eu falei, pensa. precisa porque tu gastou pra me mandar. Eu que não gostei. E eu não vou indicar algo que eu não goste, porque depois as seguidoras, você tem que ter responsabilidade por aquilo que você está indicando. As seguidoras, elas vêm reclamar, é pra ti, não é pro restaurante, não. Olha aí, me indicou esse negócio aqui, se não Também mentirosa. quando, E por tava exemplo, muito ruim? Ai, mulher, tava. E você perde a credibilidade, A pessoa né? não se preocupou em mandar uma coisa bacana. É aquilo da expectativa que tu tem. Tu vê a foto, tu vê, não vou vender isso. Poxa, Tá. mas aí Tenho como é que vergonha até de filmar. Aí como é que a pessoa, né, não se E a preocupou pessoa nem de reagiu mandar um como? negócio Imagina, não, diferente. mas eu acho que eles pensam assim, ai, gente, é de graça, vamos mandar de qualquer jeito. Só que eles entendem que é uma vitrine. Sim, lógico. Eu não tenho obrigação de vender aquele produto. Eu vou colocar o produto na vitrine. E como você falou, é uma responsabilidade, Sim. né? Nós somos profissionais, nós somos dentistas, médicas, mães Sim. também. Você indicar uma coisa, às vezes a pessoa fica decepcionada, né? Eita, assim, você... caiu alguma coisa Em nome aqui de Jesus. no podcast. É jambo. Caiu um jambo aqui no podcast. Por exemplo, eu tava até falando com o meu médico esse final de semana. Eu fiz um protocolo que eu perdi 30 quilos. As pessoas chegam hoje lá com ele, aí ele fala, sim, mas tu vai ter a mesma força de vontade da Bruna? Porque o protocolo eu posso fazer pra você, de acordo com a sua necessidade. Mas vai ter, porque eu vendi como se fosse uma coisa fácil. Eu não mostrava a fome que eu tava passando lá. Tipo assim, não dá pra te mostrar o tempo todo, eu dormindo. Eu não quis falar o que eu tomei. Por quê? Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Se eu falar assim, gente, tomei o remédio tal lá. Todo as pessoas vão mundo lá querer vai- se aplicar. Vai todo mundo querer fazer. Como é que tu fazia? Gente, eu fiz um tratamento médico. Ah, gostei. Então vão lá na consulta, Faz né? a consulta. Ele até falou porque- que ele morreu de fazer Até consulta. porque é uma coisa super individual, né? Gente, tá Tá tudo maluco? caído. É a É conversa. muita energia A aqui. conversa tá tão emocionante, né? mulher. Porque nem a decoração tá se aguentando. E a nossa produtora tá rindo, a gente tentando se concentrar aqui, ela fica rindo. Ela não tá ajudando a gente, né? É difícil. Ai. E Bruna, assim, agora pra gente resumir tudo, eu queria que você passasse uma mensagem pra quem tá começando na área de harmonização, que tá nessa dúvida, será que eu vou dar conta de ser dentista, de ser mãe, de casar, divorciar, de seguir em frente, de passar pela ansiedade, como é que é? Qual o recado que você deixaria? Sim, não se cobre para dar conta, porque eu não dou conta também. É muito importante Ah, falar isso isso. é As pessoas, importante, elas falam. é. E aí, Ninguém Bruna, dá tu dá conta, conta, né? gente? Eu não dou conta. Eu tava até falando isso há um tempo atrás. Cara, eu fui dar aula em Harvard, eu perdi o Dia das Mães. Eu fui dar aula em São Paulo agora, eu perdi o Dia dos Pais. Eu tenho renúncias que eu tô fazendo, mas eu vou ficar chorando? Não dou conta de ser uma filha, não dou conta de ser mãe, não tô mesmo dando conta. tempo, Tô tentando construir um legado, porque eu não falo que é sobre dinheiro, é sobre legado, uma coisa que eu vou deixar pros meus filhos falarem sobre a mãe dele. Sim. É o que eu quero, né? Meu Deus do céu. Quero ser milionária. Quero, né? Se Deus ajudar, tá bom, muito bom. Quero, Mas- né? Assim, eu quero. Agora Mas não eu é sei. fácil. Quem tá começando Gente, agora... eu amo essa autenticidade, sabe? Da pessoa que fala mesmo. Não, eu que, trabalho né?
com amor, mas é por dinheiro, tá, Lógico, gente? sim, gente. A feira do mês não chega em casa de 2 graça. meninos, mana. Os Não, a boletos pessoa chegando, né, e amiga? Não, a pessoa que me disser que trabalha só pelo amor e que não importa quanto recebe, querida, tratamento, por né? dinheiro. Vamos E nós vamos temos tratamento, algumas né? curiosidades sobre você, Sim. que a gente não combina nada, gente, aqui Pode nesse dar. podcast. A gente vai fazendo, né? vai fazendo, ela vai falando agora. Um livro que você indicaria? A Bíblia. Sim, de uma gostei. pessoa. É porque, como eu te disse que eu não leio, né? Eu só consigo ler a Bíblia. Uma Tu- pessoa. a Bíblia você lê, né? Fala pra gente uma pessoa na tua vida. Ah, meus filhos, os dois. Paulo e Lucas. Uma inspiração. Uma inspiração. Seria clichê falar Jesus, mas pode ser minha mãe. A sua mãe. A fé da minha mãe. A fé da sua mãe. Um medo. Ah, sempre em relação a filho. Acho que o nosso Sim, maior medo sim. é o cidadão que ele vai ser no futuro, uma coisinha que eles possam fazer de errado que acabe com a vida deles. Meu medo maior é sobre eles. Sobre os filhos, Sim, né? sim. Um filme. Um filme. Gente, Ah. eu sou muito. Assim, o meu filme preferido, por incrível que pareça, são as Crônicas de Nárnia. Eu gosto Ah, eu também, adoro. né? Eu gosto gosto. da fantasia, eu gosto de uma história leve que gosto, faça tá. você rir, que faça você fantasiar. Eu não gosto de nada muito pesado. Eu Um gosto. podcast, Conversa Terapia. Conversa Próximo. Agora o Terapia. próximo. O primeiro é esse, mas o, Agora, o outro, assim, não, agora sei. o próximo. Vamos pro próximo. É só esse, é só Conversa Terapia. Porque aqui eu sou. E uma coisa assim que você não gosta, um comportamento que você fala, puxa, a pessoa fez isso comigo, eu Mentira. Acabou. Se eu te falar que eu não minto, tu acredita? Eu acredito. odeio mentira. Isso daí do que Tá você aí. falou, não gosto da comida, horrível. Não, mentira. Mentira é algo que me dá no nervo. É a Mentir. pessoa- a sinceridade é tudo, né? Já teve assim uma pessoa que você considerava muito, aí mentiu, tu falou, puxa vida. Teve, mulher. Já. Teve. Que aí parte o coração, teve né? uma pessoa que eu conheci e é tudo uma mentira. E Nossa hoje eu Senhora. vejo que é uma mentira, uma grande mentira. E tudo bem, né? E tudo bem, vida que segue. Que cada que pessoa, não falta né? gente mentirosa nesse mundo, né? E que bom que você percebeu. Percebi. Sim, sim. Que às vezes a gente não percebe, né? Percebi. Vai, Uma- vai. Uma coisa que te marcou muito na vida. Ai, gostei dessa. Com certeza mesmo. Foi da minha aula em Harvard. Eu acho que marcou profissionalmente. Sim. E espiritualmente mesmo. Eu tive um sonho com meu filho para o nome dele ser Lucas. É Olha, que mesmo. lindo. Eu vou até abrir um link aqui, tá? Porque Abre. essa história é muito interessante. Dá tempo de contar essa falo história, eu coisa quero. de sonhos, Minuto. né? Eu sou a rainha dos sonhos. Laís, pelo amor de Deus. A gente quer saber desse sonho. quer saber esse babado, Eu tava conta. fiz minha consulta com a doutora Ana Luísa, ela falou assim, olha, tu tem uma bactéria dentro da tua placenta que a qualquer momento pode furar e tu ter o neném Eita. prematuro. 5 meses, eu tava grávida do Lucas, foi a única coisa também. E aí eu falei, mãe, vem dormir aqui em casa, que eu quero descansar, tu fica E a com tua o mãe Jordano. foi orar. Escuta. Olha, eu já sou babado foi ansiosa, forte, foi é. forte. Aí o Jordaninho ficou com ela, né, que é o Paulo Jordano, então, Jordaninho. Aí eu fui dormir. Quando deu por volta das 3 da manhã, eu comecei a sonhar. E o nome do Lucas ia ser César, né, que é o segundo nome do meu pai. E aí eu comecei a sonhar e eu tava em cima de uma montanha e eu olhava para um bebê no meu colo, não via o rosto desse bebê, era uma luz muito forte. Eu falava, Lucas, vem aqui com a mamãe e tal. Ia nessa montanha, eu olhava para baixo, uma paisagem muito bonita, e eu falando com a criança no meu colo, chamando ele de Lucas. Lucas. Nunca Quem é pensou Lucas? nesse nome. Quem é Ia ser Lucas? César, né? Já desde o primeiro dia que eu sou do sexo. E aí eu acordei e falei, vou lá na cozinha. A cozinha da minha casa tinha que passar pela sala. Quando eu abro a porta do quarto, eu dou de cara com a minha mãe ajoelhada no sofá. E aí ela olhou pra mim, ela, o que foi, minha filha, tá bem? Eu falei, tô, acabei de ter um sonho. Ela, também. Aí eu, qual foi o teu sonho? Aí ela falou assim, tu tava em cima de uma montanha muito grande, toda iluminada. Eu falava, traz o Lucas pra mim. Ai, que eu Traz fiquei o toda... Lucas pra mim. Nós toda estávamos arrepiada. Menina, arrepiei Eu agora. também, estávamos mas no já caiu mesmo alguma sonho. coisa aqui Em nome também de agora. Jesus. Aí eu Real. falei, Lucas. Aí ela, mãe, eu acabei de sonhar que eu estava nessa montanha. Nós tivemos uma conexão ali, De um sonho. Um sonho real mesmo. coisa linda. E aí eu fui pro Google. Lucas significa iluminado, luz. Sim, sim. Gente, que lindo. Sabe Falei, é esse o nome. A E gente sabe tinha que São saber Lucas dessa é história. o médico dos médicos. Dos né? médicos. Sim. Aí eu falo pra ele, meu filho, Lucas era médico na Bíblia. Ele é mesmo, mãe, não sei o quê. Daqui a pouco ele tá Olha com a aí, gente vai que já, vai que né? vai. Mas o já nome vamos dele foi trazer um pra- sonho. Amém. Que Que coisa linda essa linda, história. que E Gostei a minha de mãe, ouvir aqui. ela conta isso pra todo mundo. Porque Ela foi tem que ouvir Eu falo que é nosso uma experiência podcast. sobrenatural, né? Olha, realmente, Sim. essa é uma história marcante. É. Tá. E agora acabou, né? gente. Eu queria só deixar aqui o seu Instagram pra quem Por tá favor, assistindo, me né? sigam. Eu sou divertida, eu tenho conteúdo, meus filhos são top, entendeu? Eu não minto! Eu não minto. E quando eu não Aqui é tenho conteúdo, eu
eu gero conteúdo com eles, Aqui eles é fazem sinceridade. tudo. Drade, doutora Bru Muniz. Não é Bruna, é Bru Muniz. Me sigam aí, viu? Obrigada, Adoro minha buraco. amiga. Obrigada. Beijo, Prazer, prazer. Bruna. Até a próxima, né? Obrigada. Uhul!